Todos nós já sentimos aquele aperto no peito quando olhamos para o calendário e percebemos que estamos atrasados em relação à nossa meta, seja um projeto de trabalho, um objetivo de fitness ou um plano de estudos. É como se o tempo estivesse escorrendo pelos dedos, e a frustração toma conta, misturada com uma culpa que nos faz questionar se estamos realmente no controle da nossa vida. Eu me lembro de momentos em que o estresse de um prazo se aproximando me deixava ansioso, com aquela sensação de vazio interior, como se eu estivesse perdendo algo essencial. Você não está sozinho nisso, é uma realidade universal, onde o desejo de progredir colide com os obstáculos do dia a dia, criando um conflito interno que parece insuperável. Pense naqueles dias em que você planeja tanto, mas acaba adiando tudo, e o ciclo de autocrítica começa a girar sem parar. O tempo não espera por ninguém, mas você pode reconquistar o controle do seu caminho, mesmo que o relógio já esteja adiantado. Como disse o filósofo Sêneca, não é que não tenhamos tempo suficiente, mas que perdemos muito dele. Essa urgência nos desperta para uma verdade. Ignorar o atraso só aprofunda o vazio, fazendo-nos questionar: e se eu nunca alcançar isso? É hora de parar e refletir sobre como esses atrasos podem se transformar em lições valiosas, em vez de barreiras intransponíveis. Muitas vezes, a reação mais comum é a negação, onde simplesmente ignoramos o problema e continuamos adiando as ações, convencidos de que ainda há tempo. Isso é uma armadilha psicológica perigosa, pois perpetua o atraso e nos afasta ainda mais da meta, criando um falso senso de segurança. Imagine alguém que se propôs a perder 5 quilogramas em 2 meses para um evento importante, mas, ao ver que está atrasado, decide descansar mais e pula os treinos, o que só aumenta a culpa. Essa procrastinação parece inofensiva no momento, mas ela nos prende em um ciclo de inação, onde o dia passa e nada muda. Outra reação habitual é a autocrítica excessiva, onde nos culpamos tanto que acabamos desistindo da meta por completo, pensando: eu nunca consigo cumprir prazos, sou um fracasso. É como uma profissional que está atrasada em um relatório de trabalho e, em vez de ajustar o plano, se isola e passa o dia se lamentando, o que resulta em mais estresse e impacto na família. Essas reações geram empatia porque todos nós as experimentamos, mas elas apenas aprofundam o ciclo de fracasso, nos deixando mais presos do que antes. Por que continuamos nessa armadilha? A lógica psicológica por trás disso envolve crenças erradas, como eu só consigo se for perfeito, que criam barreiras mentais intransponíveis. Esses padrões inconscientes, como o medo de falhar ou a tendência a superestimar o tempo disponível, nos paralisam e impedem qualquer progresso real. É um ciclo invisível de fracasso, onde o atraso gera estresse, que por sua vez aumenta a procrastinação, criando um loop que nos faz sentir presos em um modo de sobrevivência. Na vida cotidiana, isso se manifesta quando um atraso em um curso online leva a mais atrasos em outras áreas, resultando em baixa autoestima e uma sensação de estagnação crônica. Sem perceber, nos tornamos reféns desses padrões, repetindo os mesmos erros e nos questionando por que nada muda, mesmo com tanto esforço. Mas há uma nova perspectiva que pode mudar tudo. Atrasos não são falhas definitivas, mas oportunidades para recalibrar e crescer, transformando o que parece um obstáculo em um professor valioso. É paradoxal, mas ao encarar o atraso como um sinal para ajustar o caminho, tornamos nossas metas mais realistas e alinhadas com a vida real, em vez de ideais inatingíveis. Como disse Nelson Mandela, inspirando-nos, a pessoa mais forte não é a que não sente medo, mas a que caminha com ele. E no contexto dos atrasos, isso significa que o atraso não é um obstáculo, é um professor que nos ensina a ser mais flexíveis e resilientes. Deixe-me contar uma história curta e inspiradora. Havia um empreendedor que atrasou o lançamento de um produto, mas usou aquele tempo extra para refinar suas ideias, transformando o atraso em um sucesso maior do que o planejado. Essa história nos desperta para o fato de que,
Ao mudar nossa mentalidade, o que era um problema se torna uma porta para resultados ainda melhores. Agora, vamos acender essa chama interior. Você não está quebrado. Você apenas precisa ser compreendido corretamente, e seus atrasos não definem quem você é. Dentro de você, há uma força maior, uma fé em si mesmo que pode guiar seus passos, mesmo quando tudo parece perdido. Ouça sua intuição, que sabe o que realmente importa, e permita que o desejo de crescimento reavive sua motivação, como uma luz divina iluminando o caminho. Lembre-se, você não precisa ser perfeito, você só precisa começar, e esse primeiro passo pode realinhar todo o seu cronograma, reacendendo a chama da realização. É hora de se reconectar com essa essência poderosa que você carrega, transformando a frustração em combustível para avançar. Agora, vamos à solução concreta, com passos práticos que você pode seguir sem pressa, para retomar o controle das suas metas. Passo 1. Compreender o motivo do atraso, para ganhar clareza e identificar os obstáculos reais e emocionais que estão no caminho. A ação é simples. Reflita sobre os fatores que levaram a isso, como sobrecarga de compromissos ou falta de planejamento realista, e anote tudo em um diário ou lista. Por exemplo, se você está atrasado em um plano de exercícios, compreenda que o problema pode ser o horário inadequado e ajuste-o para um momento em que você se sinta mais energizado. Esse passo é essencial porque, ao entender o porquê, você remove a neblina da confusão e vê o caminho com mais clareza. Passo 2. Sentir as emoções associadas ao atraso, para processar e liberar os bloqueios emocionais que estão te impedindo de avançar. A ação envolve permitir-se sentir a culpa ou a frustração sem julgamento, talvez através de uma meditação ou uma conversa sincera com um amigo, e transformar isso em motivação positiva. No exemplo de um projeto de trabalho atrasado, ao sentir ansiedade, faça uma pausa para escrever sobre o que isso representa, como o medo de falhar, e use isso para reforçar seu compromisso. Esse processo emocional é libertador, pois libera a energia presa e te prepara para ações mais assertivas. Passo 3. Agir com um plano ajustado, para retomar o controle e dividir a meta em tarefas menores e realistas. A ação é: divida a meta em partes gerenciáveis, defina prazos menores e comece com uma ação imediata, monitorando o progresso diariamente para manter o foco. Por exemplo, se você está atrasado em um curso online, agende apenas 15 minutos por dia para estudar, em vez de tentar recuperar tudo de uma vez, e use um app de lembretes para ajudar. Esse passo traz um senso de conquista gradual, mostrando que o progresso é possível, mesmo com o tempo perdido. Passo 4. Construir hábitos sustentáveis, para prevenir futuros atrasos e criar um ciclo positivo de consistência. A ação inclui integrar rotinas diárias, como revisar o progresso semanalmente e celebrar pequenas vitórias, para transformar o atraso em uma rotina motivadora. No caso de uma meta de leitura atrasada, adote o hábito de ler 10 páginas por dia e recompense-se com algo simples, como um café, para manter a motivação alta. Esses hábitos não só resolvem o problema atual, mas também fortalecem sua resiliência para o futuro, tornando os atrasos cada vez menos frequentes. Ao seguir esses passos, você verá que o que parecia uma montanha intransponível se torna uma série de colinas escaláveis, passo a passo. Em conclusão, atrasos não são o fim da sua meta, eles são um convite para se reinventar, quebrando ciclos de fracasso e abraçando uma nova perspectiva de resiliência e ação. Você tem o poder de transformar o tempo perdido em tempo ganho, usando sua força interior para avançar com confiança e determinação. Lembre-se, a chave está em começar agora, sem esperar o momento perfeito, porque cada pequeno passo conta para reconquistar o controle. Pare por um instante e pense: o que você pode fazer hoje para sua meta atrasada? Pegue um papel e anote uma ação simples, e veja como isso muda tudo, trazendo de volta o controle para as suas mãos. Você é capaz,
Você é resiliente, e a partir de agora, o atraso se torna apenas uma etapa no seu caminho para o sucesso. Sinta a frustração como um sinal, não como uma derrota. Ela indica que é hora de parar e avaliar o que realmente está impedindo seu progresso. Lembre-se de que todos, em algum momento, enfrentam atrasos em suas metas, e isso não define o seu valor ou capacidade. Pense na última vez que você se sentiu assim: o estresse acumulado, a ansiedade crescendo, e o medo de não alcançar o que planejou. Essa sensação é universal, mas o que separa quem avança é a escolha de transformar esse desconforto em combustível para a ação. O tempo pode parecer um inimigo quando você está atrasado, mas ele é apenas um recurso que você pode reconquistar com passos simples e intencionais. Imagine um relógio que não para, mas você pode ajustar as engrenagens para se alinhar novamente com sua meta. A negação é uma armadilha comum. Você ignora o atraso, pensando que ainda dá tempo, e acaba perpetuando o ciclo de procrastinação. Por exemplo, se você planejou terminar um curso online até o final do mês, mas adia os módulos, o atraso só cresce, junto com a culpa. Essa reação passiva parece inofensiva no momento, mas ela rouba sua energia e deixa você preso no mesmo lugar. Outra reação habitual é a autocrítica excessiva. Você se culpa, se chama de fracasso e decide abandonar tudo. Pense em um profissional que está atrasado em um relatório e, em vez de agir, passa horas se lamentando, o que só aumenta o estresse. Essas respostas automáticas são como correntes invisíveis, mantendo você no ciclo de inação e autossabotagem. Agora, vamos desvendar por que continuamos presos. Muitas vezes, crenças erradas como eu preciso ser perfeito bloqueiam nosso caminho. Você pode acreditar que atrasos significam incompetência, o que cria uma barreira mental que paralisa qualquer tentativa de ajuste. Esses padrões inconscientes, como o medo de falhar, fazem com que você superestime o tempo disponível e subestime os obstáculos reais. O ciclo de fracasso invisível começa com o atraso, que gera estresse, levando a mais procrastinação e uma sensação de estagnação crônica. Na vida cotidiana, isso se manifesta quando um projeto de fitness atrasado afeta sua confiança, espalhando-se para outras áreas como trabalho ou relacionamentos. Sem perceber, você entra em um loop onde o atraso alimenta a baixa autoestima, tornando mais difícil quebrar o padrão. Mas há uma nova perspectiva. Atrasos não são falhas definitivas, eles são oportunidades para recalibrar e crescer de forma mais sábia. Em vez de ver isso como um obstáculo, encare-o como um professor que ensina flexibilidade e resiliência. Lembre-se da citação de Nelson Mandela: a pessoa mais forte não é a que não sente medo, mas a que caminha com ele. Aplique isso ao seu atraso. Ele não é o fim, mas um convite para se adaptar e criar um plano mais realista. Deixe-me contar uma história rápida. Um empreendedor atrasou o lançamento de seu produto, mas usou o tempo extra para refinar ideias, transformando o erro em um sucesso. Essa história mostra que atrasos podem levar a resultados melhores se você mudar sua mentalidade para uma de aprendizado. Agora, acenda o fogo interior. Você não está quebrado, apenas precisando ser compreendido e guiado de volta ao seu caminho. Chame sua força interior, essa fé em si mesmo, a intuição que sabe o que é possível, e o desejo ardente de crescer. Pense na luz divina dentro de você, aquela energia que persiste mesmo nos momentos de dúvida e frustração. Você não precisa ser perfeito para avançar, basta dar o primeiro passo com autenticidade e determinação. Sinta essa chama reacendendo. Um pequeno movimento hoje pode mudar toda a direção do seu cronograma. Vamos à solução concreta, com passos práticos e sem pressa, para retomar o controle da sua meta atrasada. Passo 1. Compreender. O objetivo é identificar o motivo do atraso para ganhar clareza sobre os obstáculos reais. Ação. Reflita calmamente sobre os fatores que levaram a isso, como sobrecarga de compromissos ou planejamento irrealista,
e anote tudo em um diário. Exemplo: se você está atrasado em um plano de exercícios, compreenda que o horário escolhido pode não se encaixar na sua rotina e ajuste-o para um momento mais viável. Isso traz clareza e remove a névoa da confusão, permitindo que você veja o problema com olhos novos. Passo 2: Sentir. O objetivo é processar as emoções ligadas ao atraso para liberar bloqueios e transformar a energia negativa. Ação: permita-se sentir a culpa ou a frustração sem julgamento, talvez através de uma meditação curta ou uma conversa honesta com alguém de confiança. Exemplo: ao sentir ansiedade por um projeto de trabalho atrasado, escreva sobre o que isso representa, como o medo de falhar, e use isso para reforçar seu compromisso. Essa etapa libera o peso emocional, tornando mais fácil prosseguir sem carregar bagagem desnecessária. Passo 3: Agir. O objetivo é criar um plano ajustado para retomar o controle e avançar de forma sustentável. Ação: divida a meta em tarefas menores e realistas. Defina prazos curtos e comece com uma ação imediata, monitorando o progresso diariamente. Exemplo: se você está atrasado em um curso online, comprometa-se a estudar apenas 15 minutos por dia, usando um app para lembretes e rastreamento. Isso constrói momentum gradual, evitando o esgotamento de tentar recuperar tudo de uma vez. Passo 4: Agir. O objetivo é construir hábitos sustentáveis para prevenir atrasos futuros e manter o ciclo positivo. Ação: integre rotinas diárias, como revisar seu progresso semanalmente e celebrar pequenas vitórias, para criar uma base sólida de consistência. Exemplo: após retomar uma meta de leitura atrasada, adote o hábito de ler 10 páginas por dia e recompense-se com algo simples, como um café favorito. Essa abordagem garante que os atrasos não se repitam, transformando o desafio em uma rotina motivadora e duradoura. Com esses passos, você não só recupera o tempo perdido, mas também fortalece sua resiliência para metas futuras. Lembre-se, a chave é agir com paciência e profundidade, sem se apressar para resultados imediatos. Agora, na conclusão, resuma o essencial: atrasos não são o fim da sua jornada, eles são um convite para se reinventar e abraçar a resiliência. Você tem o poder de quebrar ciclos de fracasso, transformando o tempo perdido em oportunidades de crescimento e realização. Por fim, aqui vai o chamado à ação. Pare agora mesmo. Pegue um papel e anote uma ação simples para sua meta atrasada. Não espere. Comece hoje e sinta o controle voltando para suas mãos. Todos nós já passamos por aquele momento de frustração intensa, quando olhamos para o calendário e percebemos que o prazo da nossa meta está se aproximando, mas os progressos parecem parados no lugar. É como se uma nuvem de ansiedade pairasse sobre nós, sussurrando dúvidas e culpas que nos fazem questionar se realmente somos capazes de alcançar o que sonhamos. Pense naqueles dias em que você planejou perder peso para um evento importante, mas os dias se transformaram em semanas de adiamentos, e agora o tempo parece escorregar pelos dedos. Essa sensação de vazio interior cresce, transformando-se em um ciclo vicioso de autossabotagem, onde cada atraso reforça a crença de que nunca vou conseguir. Eu sei como é doloroso acordar com o peso da culpa, olhando para o espelho e se perguntando: o que deu errado dessa vez? Mas lembre-se, você não está sozinho nessa luta, é uma realidade universal que afeta profissionais, estudantes e até atletas de elite. O tempo não espera por ninguém, mas você pode reconquistar o controle do seu caminho, mesmo que o relógio já esteja adiantado. Como disse o filósofo Sêneca, não é que não tenhamos tempo suficiente, mas que perdemos muito dele. Agora, vamos explorar as reações comuns que nos prendem a esse ciclo de atrasos, para que você possa reconhecê-las e se libertar. Uma reação errada e passiva é a negação, onde simplesmente ignoramos o problema e continuamos adiando, convencendo-nos de que ainda há tempo para tudo. Isso só perpetua o atraso.
como no exemplo de alguém que planeja um projeto de trabalho, mas prefere assistir TV em vez de agir, acumulando mais estresse. Outra reação habitual é a autocrítica excessiva, onde nos culpamos tanto que acabamos desistindo completamente, pensando: eu sou um fracasso, nunca cumpro nada. Imagine uma pessoa que está atrasada em um plano de estudos, e em vez de ajustar, se isola em um quarto escuro, ruminando sobre os erros passados. Essas armadilhas psicológicas são comuns porque nos fazem sentir empatia uns pelos outros, mas elas apenas aprofundam o buraco em que nos encontramos. Por trás dessas reações, há uma lógica psicológica que nos mantém presos, como crenças erradas que dizem: eu só consigo se for perfeito. Esses padrões inconscientes, como o medo de falhar, nos paralisam, fazendo-nos superestimar o tempo disponível e subestimar os obstáculos reais. É um ciclo de fracasso invisível. O atraso gera estresse, que aumenta a procrastinação, e assim continuamos girando em círculos sem perceber. Na vida cotidiana, isso se manifesta quando um atraso em um curso online leva a mais atrasos em outras áreas, criando uma sensação de estagnação crônica. Mas há uma nova perspectiva a ser adotada. Os atrasos não são falhas definitivas, eles são oportunidades para recalibrar e crescer. Em vez de ver isso como um obstáculo, encare-o como um sinal para ajustar seu caminho, tornando-o mais realista e alinhado com sua vida real. Como disse Nelson Mandela, inspirando-nos, a pessoa mais forte não é a que não sente medo, mas a que caminha com ele, transformando o atraso em uma lição de resiliência. Deixe-me contar uma história curta. Havia um empreendedor que atrasou o lançamento de seu produto, mas usou esse tempo para refinar ideias, e no final, alcançou um sucesso maior do que imaginava. Essa nova forma de pensar desperta em você a percepção de que atrasos podem levar a resultados melhores, se vistos com uma mentalidade de aprendizado. Agora, é hora de acender essa chama interior e reforçar seu valor. Você não está quebrado, você apenas precisa ser compreendido corretamente. Seus atrasos não definem quem você é, eles são sinais de que é hora de se reconectar com sua força interior, com sua fé e intuição. Chamo agora pelo seu desejo de crescimento, pela luz divina que guia seus passos, mesmo em meio aos desafios mais difíceis. Lembre-se, você não precisa ser perfeito, você só precisa começar, e esse primeiro passo pode mudar tudo. Vamos à solução concreta, com passos práticos e profundos para você retomar o controle, sem pressa, mas com determinação. Passo 1. Compreender o motivo do atraso. Para ganhar clareza, reflita sobre os fatores que levaram a isso, como sobrecarga de compromissos. Anote em um diário os obstáculos reais e emocionais, para que você possa enxergar o problema com olhos claros. Por exemplo, se você está atrasado em um plano de exercícios, compreenda que o horário inadequado pode ser o culpado, e ajuste-o para quando você se sente mais energizado. Esse passo é essencial porque, ao entender, você remove a névoa da confusão e abre espaço para ações inteligentes. Passo 2. Sentir as emoções para liberar bloqueios. Permita-se processar sentimentos como culpa ou frustração, sem julgamento. Faça uma meditação ou converse com um amigo de confiança, transformando essas emoções em motivação positiva. No exemplo de um projeto de trabalho atrasado, sinta a ansiedade, escreva sobre ela, e use isso para reforçar seu compromisso com a meta. Essa etapa é libertadora, pois ao sentir, você solta o peso que o prendia e ganha energia para prosseguir. Passo 3. Agir com um plano ajustado para retomar o controle. Divida a meta em tarefas menores e realistas, com prazos curtos. Comece com uma ação imediata e monitore o progresso diariamente, para manter o foco e o momentum. Se você está atrasado em um curso online, agende apenas 15 minutos por dia para estudar, em vez de tentar recuperar tudo de uma vez, e use um app de lembretes. Essa ação prática quebra o ciclo de inação e constrói um caminho viável para o sucesso.
Passo 4. Construir hábitos sustentáveis para prevenir futuros atrasos. Integre rotinas diárias que promovam consistência. Revise seu progresso semanalmente e celebre pequenas vitórias, criando um ciclo positivo de motivação. Por exemplo, após retomar o cronograma de uma meta de leitura, adote o hábito de ler 10 páginas por dia e recompense-se com algo simples, como um café. Esses hábitos transformam os atrasos em oportunidades para uma vida mais equilibrada e produtiva. Lembre-se, cada passo é desenhado para ser implementado com calma, focando na profundidade e não na velocidade. Agora, ao chegarmos à conclusão, reflita sobre a mensagem central. Atrasos não são o fim da sua meta, eles são um convite para se reinventar. Quebrando ciclos de fracasso e abraçando uma nova perspectiva de resiliência, você descobre o poder de transformar o tempo perdido em tempo ganho. Você tem dentro de si a capacidade de superar qualquer obstáculo, basta dar o primeiro passo com coragem. Pense em como isso pode mudar sua vida. Imagine acordar amanhã com um plano claro, livre da culpa e cheio de energia. Essa transformação é possível porque você é mais forte do que pensa, e cada erro é uma lição valiosa. Não deixe que o medo paralise, use-o como combustível para avançar. Lembre-se das palavras de inspiração: o tempo é o seu aliado, não o inimigo, quando você decide agir. Agora, é o momento de selar essa mudança. Pare o que está fazendo e anote uma ação simples para a sua meta atrasada. Não espere o momento perfeito, pois ele nunca virá. Comece hoje, neste exato instante. Ao dar esse passo, você verá como o controle retorna às suas mãos, e a frustração se transforma em realização. Imagine o alívio de ver seu cronograma se alinhando novamente, com você no comando. Você merece isso, e o mundo está esperando pelo seu sucesso. Então, respire fundo, acredite em si mesmo e vá em frente, o futuro que você deseja está ao seu alcance. Lembre-se sempre, você não é definido pelos atrasos, mas pelas ações que toma para superá-los. Todos nós já sentimos aquele aperto no peito quando olhamos para o calendário e percebemos que estamos atrasados em relação à nossa meta. É como se o tempo estivesse correndo mais rápido que nós, deixando um rastro de frustração e autocrítica. Imagine acordar todos os dias com a ansiedade de saber que o prazo se aproxima, mas os passos para alcançar o objetivo parecem cada vez mais distantes. Essa realidade é comum, e ela toca fundo em nossas emoções, criando um vazio interior que grita por mudança. Muitos se questionam: por que eu não consigo me manter no cronograma? O que há de errado comigo? O estresse acumulado pode levar a um ciclo de autossabotagem, onde a motivação diminui e o desânimo toma conta. Lembre-se da afirmação poderosa: o tempo não espera por ninguém, mas você pode reconquistar o controle do seu caminho, mesmo que o relógio já esteja adiantado. Como Sêneca disse, não é que não tenhamos tempo suficiente, mas que perdemos muito dele. Agora, vamos explorar as reações comuns que nos prendem nessa armadilha psicológica. Uma reação errada e passiva é a negação, onde simplesmente ignoramos o atraso e continuamos adiando as ações. Você pensa: ainda há tempo, posso começar amanhã, e isso só perpetua o problema. Por exemplo, imagine alguém que planejou perder 5 quilogramas em 2 meses para um evento importante. Ao ver que está atrasado, decide descansar mais e pula os treinos, aumentando a culpa e o distanciamento da meta. Essa procrastinação parece inofensiva no momento, mas ela nos afasta ainda mais do controle. Outra reação habitual é a autocrítica excessiva, levando à desistência total. Você se culpa incessantemente: eu nunca consigo cumprir prazos, sou um fracasso. Nesse caso, uma profissional atrasada em um relatório de trabalho se isola e passa o dia se lamentando. Isso resulta em mais atrasos e estresse que se espalha para o ambiente familiar, criando um ciclo vicioso.
Essas reações geram empatia porque todos nós já caímos nelas, mas elas apenas aprofundam a inação. Por que continuamos presos nisso? A lógica psicológica por trás é complexa e cheia de crenças erradas. Crenças como eu só consigo se for perfeito ou atrasos significam que eu sou incompetente criam barreiras mentais invisíveis. Esses padrões inconscientes, como o medo de falhar, nos paralisam e nos fazem superestimar o tempo disponível. O ciclo de fracasso invisível começa com o atraso, que gera estresse e, por sua vez, mais procrastinação. É como um loop onde nos sentimos presos em um modo de sobrevivência, ignorando oportunidades de ajuste. Na vida cotidiana, isso se manifesta quando um atraso em um curso online leva a mais atrasos em outras áreas, resultando em baixa autoestima. Essa estagnação crônica nos faz questionar se há uma saída, mas há, e ela começa com uma nova perspectiva. Aqui está a outra verdade: atrasos não são falhas definitivas, eles são oportunidades para recalibrar e crescer. Em vez de ver o atraso como um fim, encare-o como um sinal para ajustar o caminho e torná-lo mais realista. Como inspirado por Nelson Mandela, a pessoa mais forte não é a que não sente medo, mas a que caminha com ele. No contexto dos atrasos, isso significa: o atraso não é um obstáculo, é um professor que nos ensina a ser mais flexíveis e resilientes. Deixe-me contar uma história curta e inspiradora. Havia um empreendedor que atrasou o lançamento de um produto. Em vez de se desesperar, ele usou o tempo extra para refinar ideias, transformando o atraso em um sucesso maior. Essa história desperta a percepção de que atrasos podem levar a resultados melhores se vistos com uma mentalidade de aprendizado. Agora, é hora de acender o fogo interior. Você não está quebrado. Você apenas precisa ser compreendido corretamente. Seus atrasos não definem quem você é. Eles são sinais de que é hora de se reconectar com sua força interior. Chame pelo seu lado mais forte, a fé em si mesmo, a intuição que identifica o que realmente importa, o desejo de crescimento. Lembre-se da luz divina que guia seu progresso, mesmo em meio a desafios, como uma força maior que impulsiona a ação. E aqui vai a declaração de ação. Você não precisa ser perfeito, você só precisa começar. Um pequeno passo hoje pode realinhar todo o seu cronograma e reacender a chama da realização. Vamos para a solução concreta. Apresento passos práticos para superar esse atraso, sem pressa, com profundidade. Passo 1. Compreender o motivo do atraso para ganhar clareza. Reflita sobre os fatores que levaram a isso, como sobrecarga de compromissos ou falta de planejamento realista. Anote em um diário ou liste os obstáculos reais e emocionais para enxergar o quadro completo. Por exemplo, se você está atrasado em um plano de exercícios, compreenda que o horário inadequado pode ser o problema. Ajuste-o para um momento do dia em que você se sinta mais energizado, transformando a compreensão em uma ferramenta poderosa. Passo 2. Sentir as emoções para liberar bloqueios emocionais. Permita-se sentir a culpa ou frustração sem julgamento, talvez através de uma meditação ou conversa com um amigo. Transforme essas emoções em motivação positiva, usando-as como combustível para avançar. Por exemplo, ao sentir ansiedade por um projeto de trabalho atrasado, escreva sobre o que isso representa e reforce seu compromisso. Isso libera o peso emocional e abre espaço para ações construtivas. Passo 3. Agir para criar um plano ajustado e retomar o controle. Divida a meta em tarefas menores e realistas. Defina prazos menores e comece com uma ação imediata. Monitore o progresso diariamente para manter o momentum. Se você está atrasado em um curso online, agende 15 minutos por dia para estudar, em vez de tentar recuperar tudo de uma vez. Use um app de lembretes para manter o foco e ver como pequenos ajustes fazem uma grande diferença. Passo 4. Construir hábitos sustentáveis para prevenir futuros atrasos.
Integre rotinas diárias que promovam consistência, como revisar o progresso semanalmente e celebrar pequenas vitórias. Isso cria um ciclo positivo que fortalece sua resiliência a longo prazo. Por exemplo, após retomar o cronograma de uma meta de leitura, adote o hábito de ler 10 páginas por dia e recompense-se com algo simples. Assim, o que era um atraso se torna uma rotina motivadora e sustentável. Em conclusão, atrasos não são o fim da sua meta, eles são um convite para se reinventar. Quebre ciclos de fracasso e abrace uma nova perspectiva de resiliência e ação. Você tem o poder de transformar o tempo perdido em tempo ganho, recuperando o controle da sua jornada. Então, pare agora e dê o primeiro passo. Pegue um papel e anote uma ação simples para sua meta atrasada. Não espere o momento perfeito. Comece hoje e veja como o controle retorna para as suas mãos. Lembre-se, cada passo, por menor que seja, é uma vitória que reconstrói sua confiança e impulsiona o progresso. Você é capaz de superar isso e emergir mais forte do outro lado. Deixe que essa experiência o transforme em alguém que não teme os atrasos, mas os usa como trampolins para o sucesso. A partir de agora, olhe para o seu cronograma não com medo, mas com determinação renovada. Porque no final, o que define o seu caminho não são os atrasos, mas as ações que você toma para corrigi-los. Inspire-se nessa jornada e compartilhe essa lição com outros que possam estar passando pelo mesmo. Você não está sozinho nessa luta, todos nós enfrentamos desafios, e todos podemos vencê-los. Então, respire fundo, foque no presente e avance com coragem. A realização das suas metas está ao seu alcance, basta dar o primeiro passo. E assim, você transforma a frustração em força, o atraso em oportunidade e a dúvida em certeza. Feche os olhos por um momento e visualize o sucesso. Você, alcançando sua meta, orgulhoso e realizado. Essa visão é o que o guiará para frente, superando qualquer obstáculo. Lembre-se sempre: o tempo é seu aliado quando você decide agir. Agora, vá e conquiste. Fim do episódio 51.